Queridos, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e o versículo 8, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, querido, nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele deixa claro para nós que não existe outra possibilidade de um homem ou de uma mulher alcançar a salvação que não seja pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? Graça de Deus é o favor imerecido de Deus para conosco. Ou seja, é Deus agindo em favor da humanidade quando a humanidade não merece esse favor de Deus. Ou seja, Deus ama a humanidade mesmo sem a humanidade merecer esse amor de Deus. Sim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Isso é graça de Deus. É Deus mandar o seu Filho, que não conhece erro, que não conhece pecado, que é perfeito em todas as obras, para morrer por amor de homens e mulheres pecadoras que estão caminhando de caminhos de passos largos para o abismo eterno. E aí Deus muda essa história a partir do momento que Jesus vem, nasce, morre, ressuscita ao terceiro dia e hoje se encontra à destra de Deus. Isso é a graça de Deus. E nesse texto, Paulo está dizendo que não há outro caminho para se alcançar a salvação. A religião, por vez, coloca e tem colocado na mente dos seus seguidores que é possível desenvolver a sua própria salvação com obras, fazendo determinadas coisas, andando em determinados caminhos. Ora, se nós podemos desenvolver a nossa própria salvação, isso significa dizer que o sacrifício de Jesus, por exemplo, na cruz do Calvário, não foi perfeito e não foi completo. Queridos, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi perfeito e foi completo. Ele e somente Ele quitou todas as nossas dívidas e por isso nós fomos resgatados e hoje, pela graça, mediante a fé, nós alcançamos a salvação. Então, toda justiça própria, todo pensamento que eu sou salvo porque eu ando de determinada forma, porque eu sou de determinada igreja, porque eu sou de determinada religião, porque eu me visto dessa forma, porque eu faço isso, eu sou salvo, é quebrado aqui nesse texto. Paulo diz: isto não vem de vós, ou seja, a salvação ela não vem de vós, a salvação ela não vem de mim. Não há em mim nada que possa dizer que por conta disso eu mereço ser salvo. Não há em mim nada disso. A salvação, ninguém merece ser salvo. Mas a graça de Deus nos alcança, nos alcançou e continua nos alcançando e nos possibilitando receber de Deus essa dádiva maravilhosa. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus agindo. É por isso que Paulo, ele diz que Deus estava em Cristo Jesus, lá no ato da cruz do Calvário, unindo, trazendo a humanidade para Ele mesmo. Ou seja, Deus em Cristo Jesus, no ato da cruz, estava trazendo de volta o homem e a mulher pecadora para Ele de volta. Não porque eles mereciam, não porque nós merecíamos ou merecemos, não, de fato, não. Isso veio
pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Então, queridos, tudo que nós fazemos hoje, se a gente se veste de uma tal forma, se a gente anda de uma tal forma, se a gente pensa de uma tal forma, a gente não faz isso para receber e para merecer a salvação. Nós fazemos isso porque nós já recebemos a salvação de Deus. Então, se eu me visto de uma tal forma, eu me visto não para ser salvo, eu me visto porque eu já sou salvo. Se eu ando de tal forma, eu ando não para ser salvo, mas é porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Então, não há merecimento quando a gente fala de salvação. Ninguém merece receber a salvação, mas nós recebemos mediante a fé no sacrifício de Jesus. E pela graça de Deus, e pela bondade de Deus, e pela misericórdia de Deus, nós recebemos a salvação, porque Cristo Jesus, um dia, ele disse lá há 2000 anos atrás, o preço já foi pago, a dívida já foi quitada. Então, queridos, andem em paz, com coração alegre, com coração feliz e pacificado, sabendo que o Cristo Jesus já pagou o preço exato por nossa salvação e mediante a graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, isso não vem de mim, isso não vem de nós, isso vem daquele que é amor, daquele que é graça, daquele que é misericordioso, daquele que é bondoso, daquele que é todo-poderoso, Deus. E Ele faz isso porque Ele nos ama, porque Ele te ama, porque Ele nos ama. Em Cristo Jesus, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.